Adventistas e testemunhas de Jeová, semelhanças e peculiaridades. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns temas, alguns assuntos, alguns pontos em que vai ficar evidente que o DNA, a formatação daquilo que hoje são as testemunhas de Jeová, foi extraído do seu padrão, daquilo que seria aí a sua matéria-prima, o adventismo. Ainda que com sua própria versão, com sua própria formatação de alguns aspectos, ainda assim é possível perceber que a influência adventista foi marcante no desenvolvimento e na história das testemunhas de Jeová. E com isso nós veremos que ambas possuem um mesmo início ou um mesmo originador, tá? Esses pontos eu vou mencionar alguns que são doutrinários, históricos, enfim, e eu espero que possa ajudá-los a perceber aquela advertência que o Senhor Jesus deu, quando ele disse que surgiriam falsos profetas, tá bom? Vou no primeiro ponto aqui, início profético. Todos nós sabemos que Guilherme Miller, ele pegou a Bíblia e, influenciado aí por alguma coisa que estava lendo, calculou a volta de Cristo para o ano de 1843, depois recalculou para 1844 e, por fim, para uma outra data neste último ano, a data de outubro, 22 de outubro de 1844. Não aconteceu, como é evidente. As testemunhas de Jeová também iniciam o seu movimento, ainda que lá no princípio nem tanto, mas acabou tendo essa força motriz, apontando datas para uma presença de Cristo, depois data para uma manifestação da vinda de Cristo, o Armagedon, o arrebatamento da igreja, o fim do mundo. Enfim, várias coisas foram anunciadas para várias datas, mas especificamente podemos dizer que o ano de 1914 foi um ano em que motivou e moveu os estudantes da Bíblia, anteriormente nome das Testemunhas de Jeová. Portanto, o início desses dois movimentos é marcado por uma proclamação de uma data. E há algo bem semelhante aí, né? Um anunciava a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844, e o outro anunciava também o fim do mundo ou a volta de Cristo em 1º de outubro de 1914. Ambos, tanto o movimento adventista como as testemunhas de Jeová, e as testemunhas de Jeová, obviamente, no seu início, o seu fundador recebe uma influência dos segundos adventistas. Eles foram influenciados por um autor de nome John Aquila Brown. Este, se não me engano, um britânico, já no ano de 1810, o seu periódico já estava nos Estados Unidos, aonde ele apontou datas como 1843 e 1914. Quem desvendou este assunto para o mundo foi Carl Johnson, um ex-ancião sueco das Testemunhas de Jeová, que escreveu um livro, Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. Então, nós temos aqui o início profético de ambos os movimentos. Continuando. Segundo, a reformulação desta proclamação aí do fim do mundo, Quando Jesus não veio, obviamente, ou quando o mundo não acabou, um grupo não satisfeito com o arrependimento de Guilherme Miller aceitou uma nova sugestão. A data estava certa, mas o que eles esperavam para a data é que estava errado, Então eles passaram a acreditar que Jesus, na verdade, entrou, no Santíssimo Celestial ao invés de ter vindo para a Terra.
As testemunhas de Jeová, algo semelhante. Jesus não voltou, ou aliás, o mundo não acabou em 1914, nem em outras datas. Então, o segundo presidente das testemunhas de Jeová fez como os seus pais espirituais, né, os adventistas. Ele, então, reformulou o entendimento sobre 1914. Disseram, não, a data estava certa, mas o que nós esperávamos é que estava errado. Então, há uma semelhança aí no que o adventismo fez com o que as testemunhas de Jeová fizeram posteriormente. Terceiro, eles então têm uma data como doutrina, né? Uma identificação doutrinária em torno de uma data. Então, é fato que você começa a conversar com os adventistas ou ler algum livro, que o dia 22 de outubro de 1844 vai surgir como sinônimo de uma doutrina especial e exclusiva deles, né? Ninguém mais no mundo prega isso, né? Apenas os adventistas. Por sua vez, as testemunhas de Jeová também. Você começa a ler alguma coisa deles, não tanto hoje, porque muita coisa eles já têm tentado diminuir a intensidade daquilo que estava falando, mas, vez por outra, você lendo um livro ou ouvindo alguma coisa das testemunhas de Jeová, eles vão apontar o dia 1º de outubro de 1914 como a data da presença de Cristo. Então, a reformulação, que eu disse no segundo ponto, no caso dos adventistas, surge então uma doutrina, né? Então, é uma identificação doutrinária em torno de uma data. Enquanto para o adventista, Jesus ele começa a ser sacerdote, sumo sacerdote no local santíssimo celestial a partir do dia 22 de outubro de 1844, e para o testemunho de Jeová, Jesus passa a ser rei no reino celestial a partir do dia 1º de outubro de 1914. Continuando, quarto ponto, os adventistas com o tempo elegeram uma doutrina que é peculiar e bem recorrente no Velho Testamento, né? Isto é, o sábado, a guarda do sábado, né? Então, é uma doutrina presente, sim, no Velho Testamento, mas que não figura com essa mesma intensidade e interpretação no Novo. Então, a Igreja Adventista levanta como a sua bandeira doutrinária o sábado, tanto que o próprio nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um apontamento a isso. Mas ainda mais quando eles dizem que Ellen White teve uma visão, e lá no céu o quarto mandamento brilhava como ouro, né? E isso é uma doutrina referência do Velho Testamento. Quando olhamos para as testemunhas de Jeová, eles, por sua vez, têm a sua versão desta doutrina do Velho Testamento. Qual é? O uso do nome de Deus, que tal como o sábado aparece constantemente no Velho Testamento, e eles levantam isso como a sua bandeira doutrinária, né? E passa a ser a espinha dorsal das testemunhas de Jeová, o uso do nome Jeová, o que não recebe a mesma interpretação no Novo Testamento. Então, note que os dois movimentos possuem doutrinas centrais, fundamentais e essenciais, doutrinas essas que estão mais no contexto da antiga aliança, né? Um fato a considerar. O quinto aspecto é uma prática recorrente, né? O adventismo não come carne de porco, não come aqueles alimentos impuros, conforme prescrevia a lei de Moisés. Então eles dizem, olha, tá vendo? Nós nos purificamos assim. As testemunhas de Jeová têm também a sua versão, né, sobre isso. A ênfase que o Velho Testamento deu a respeito do sangue, a questão de não fazer uso do sangue para alguns princípios religiosos, as testemunhas de Jeová levantam, tá vendo? Ó, essa prática nós respeitamos, aquilo que a Bíblia ensina. Então, isso é mais enfático no Velho Testamento, né? E aí notamos que estes aprenderam com aqueles, né? As testemunhas de Jeová aprenderam com os pais adventistas terem também não só uma doutrina peculiar do Velho Testamento, como também uma prática peculiar do Velho Testamento. Sexto aspecto, o líder
possui uma nomenclatura bíblica. Então veja que com o tempo o adventismo assumiu a ideia de que o espírito de profecia, termo esse que aparece em Apocalipse, esse termo identificaria ou identifica o que Ellen White representa para eles. Aí, às vezes, é até um sinônimo. Quando um adventista fala espírito de profecia, ele não está se referindo ao dinamismo profético em torno do nome de Jesus, mas sim ao ministério de Ellen White. Todos sabem disso. As testemunhas de Jeová aprenderam algo, né? Por intenção ou por osmose apenas, se pensaram nisso ou não, mas já Charles Russell era chamado, né, o fundador das Testemunhas de Jeová, de um nome bíblico, que aparece lá em Mateus 24:45, né, o servo fiel e imprudente, ou o escravo fiel e discreto, né? E com o tempo, a liderança das Testemunhas de Jeová assumiram. Hoje o corpo governante é internamente chamado nas Testemunhas de Jeová de escravo fiel e prudente, ou escravo. Então eles elegem ou identifica o líder usado por Deus com uma nomenclatura bíblica. Notou? Percebeu? No caso dos adventistas, eles encaram Ellen White como inspirada. Das Testemunhas de Jeová, não. Só que o único que pode dizer que eles erram são eles mesmos. E geralmente uma próxima geração dizendo do anterior corpo governante. Vamos lá para o sétimo aspecto, né? O sétimo aspecto aqui que eu trago é a ideia de que eles são a restauração, né? Eles constituem a restauração da religião verdadeira. Por isso que é comum você ver que a igreja adventista se identifica como única religião verdadeira, a visível verdadeira, ainda que haja salvos em outras religiões, mas a igreja remanescente é a igreja adventista. Quem ensinou principalmente isso foi Ellen White, a profetisa. Por sua vez, o corpo governante das Testemunhas de Jeová também ensina que a única religião verdadeira é a organização da torre de vigia, é a religião da torre de vigia, é a religião do corpo governante. Então, ambos têm o discurso exclusivista. Para as Testemunhas de Jeová, todos os outros estão perdidos, mas muitos serão salvos por não entenderem a sua mensagem. Os adventistas já acham que há salvos em outras, mas esses só estarão salvos enquanto forem ignorantes quanto à sua mensagem. Então, ambos os grupos são exclusivistas. Os adventistas têm uma maneira mais suave de dizer isso e encobre algumas coisas. Já as Testemunhas de Jeová são mais honestas. Nesse ponto, eles já falam que todas as outras estão perdidas e enfim, já o adventismo tem um jeito, um marketing, né? Daquilo que eu até digo, né? Que é como a medusa, né? Ela seduz ali e torna as pessoas como pedra, então é enganador. Mas ambos têm essa raiz aí. Oitavo aspecto, alegorias proféticas. Você nota, por exemplo, que Ellen White disse que aquela expressão que aparece lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, eis, aí vem o noivo. Ellen White diz que aquela passagem se cumpriu em outubro de 1844, né? Foi uma proclamação ali. O próprio adventismo, de forma muito engraçada, né? É risível isso, embora triste, é verdade. Apocalipse capítulo 10, quando João come, né, aquele livrinho amargo na boca, doce na boca, amargo no ventre, no estômago, eles dizem que é a mensagem de Miller. Olha só a mentalidade. Então, isso é muito comum, eles olharem profecias bíblicas e acharem que aquilo é uma referência sobre eles próprios, né? Não sobre o cristianismo ou sobre Jesus. A mesma coisa as Testemunhas de Jeová. Se você pegar livros como o comentário de Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, Daniel, Apocalipse, você encontra o corpo governante pegando passagens bíblicas e dizendo que aquilo significou tal coisa da organização em certo ano. Então, assim, eles têm muita alegoria profética identificando a própria denominação. Portanto, as Testemunhas de Jeová aprenderam com
os adventistas, né? Ou o corpo governante aprendeu com Ellen White, né? Mas é claro que não que esse foi lá e estudou como fazer, mas é que o pai de ambas as religiões é o mesmo, tá bom? Continuando. Nono aspecto, o penúltimo aspecto aqui, a síndrome de perseguição. É incrível como nós olhamos assim os comentários de ambos os lados, né? Olha, o dragão vai perseguir a igreja remanescente, por isso que vocês, apologistas, crentes, evangélicos, vivem criticando a igreja adventista, porque nós somos a verdade e a profecia bíblica diz que nós seríamos perseguidos e vai ter o decreto dominical, tal, aquele negócio todo. Então, a síndrome de perseguição de ambos os grupos, né? No caso da Testemunha de Jeová, a mesma coisa. Você vai ver os apologistas ou as pessoas, vocês só criticam a gente porque todos vocês são iguais, todos vocês são trinitarianos menos nós, todos vocês não usam o nome de Jeová, mas a gente usa. Aí daqui o adventismo, vocês guardam o domingo ou vocês são contra a lei e nós não, nós guardamos o sábado. Então eles têm essa síndrome de perseguição que colocam eles nesse estado, né? Sempre de que vai cada vez mais subir e crescer a perseguição contra nós. Então é algo semelhante essa crise, né, dos adeptos dessas seitas. Por último, ainda nessa questão de perseguição, então por último agora, eles tentam sempre apontar que o anticristo, né, o falso profeta, no fim do mundo, né, qualquer que seja a interpretação, vão perseguir eles, né? Então, os adventistas e qualquer que guarde o sábado, então, portanto, eles falam, se guardar o sábado vai acontecer isso, mas nós, a igreja remanescente vai ser perseguida porque nós guardamos o dia verdadeiro, o dia de sábado, e vocês guardam a besta. Então, o dia da besta, o dia de Satanás, né, como disse Ellen White sobre o domingo, o dia de Satanás, então eles vão ser perseguidos, só eles, né, e qualquer que guarde a sua doutrina. As Testemunhas de Jeová têm a sua formatação disso. Como eles não se envolvem na política, diz que a fera vai ser a ONU, ou vai ser um império político que vai perseguir as Testemunhas de Jeová. Todas as religiões vão assim ser perseguidas, né, no entendimento das Testemunhas de Jeová, mas as Testemunhas de Jeová serão perseguidas por causa da verdade. As outras, com o tempo, por qualquer outra causa que a fera ou os políticos vão se voltar contra a religião. Então, na cabeça deles, já que a fera vai se voltar contra as religiões, e as Testemunhas de Jeová, obviamente, é uma religião, vão ser perseguidos, mas no caso deles, eles não vão ceder, já que outros vão ceder e fazer parte da política. Com isso, eu quero apontar aqui para vocês que é evidente que quem deu início a uma das religiões deu início a outra. A influência de uma está em outra. O surgimento histórico, né, é muito semelhante, né? Eu ainda poderia mencionar aqui para vocês que, se não me engano, George Storrs, se não me engano, se assim pronuncia o nome dele, ele era um mortalista e ele também era antitrinitário. Russell menciona ele, Charles Russell, fundador da Testemunhas de Jeová, e ele influenciou muito os pioneiros adventistas, tanto que os pioneiros adventistas, a maioria esmagadora, seus fundadores, eram antitrinitarianos. Então, até algo que nós podemos dizer, né? Os pioneiros adventistas, no que diz respeito à doutrina de Deus, eram mais testemunhas de Jeová do que seguidores posteriores de Ellen White. Ellen White casou com um antitrinitariano. Será que um adventista pode casar com uma testemunha de Jeová? É algo curioso, né? Não pode casar porque a Testemunha de Jeová nega a trindade, nega o sábado, né? A trindade de Ellen White, nega tal, mas Ellen White casou com um antitrinitariano, né? Ela era profetisa do Senhor, um bom exemplo para vocês aí. Bom, qualquer que seja o fato, nós percebemos que há muitas semelhanças, a digital, a forma, a estrutura em que, infelizmente, acaba enganando e seduzindo muitas pessoas. Que nós, que confiamos no Jesus das Escrituras
e na religião do Cristo das Escrituras, possamos continuar defendendo a verdade e proclamando ela. Deus abençoe você, Deus te fortaleça em Cristo Jesus.